bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Isabel Almeida. Professor Christian, eu gostaria de fazer duas perguntas, são de categorias distintas. Diferença entre frustração, castração e privação. E a segunda é a herança transgeracional em psicanálise, e o que poderia representar para a constituição da subjetividade de alguém. Eu achei muito curiosa a tua pergunta, Isabel, porque você diz que são coisas assim diferentes, mas elas não são tão diferentes assim. Eu vou tentar respondê-las as duas de forma cruzada. Castração, privação e frustração são três desdobramentos, são três casos particulares da função da falta, segundo Lacan. A falta, que aparece no Freud em diferentes termos conexos, né? Empiron, frustration, em francês, Versagung, a castration, estavam assim dispersas no texto freudiano e não muito percebidas pelos comentadores, até que o Lacan então propõe uma leitura coordenada entre essas três dimensões da falta e a teoria da constituição do sujeito, que é o que você refere-se mais ou menos aqui com essa ideia da herança transgeracional. Ou seja, a subjetividade ela é composta por relações com o outro, e o outro, essa figura conceitual no Lacan, é tanto a linguagem quanto aqueles que dão suporte à linguagem, que encarnam a linguagem ao cuidar da gente, então a nossa família imediata e direta, mas também os nossos ancestrais. O outro, né, é uma categoria que envolve então uma certa genealogia. Ela compreende aquilo que são os nossos mitos familiares, nossas constelações familiares, ela compreende os discursos culturais que nos atravessam, ela compreende tudo isso que tira a gente, vamos dizer assim, de um entendimento mais fechado, mais familiarista do que seria o complexo de Édipo enquanto encruzilhada estrutural formativa da subjetividade humana. Esses três tempos do complexo de Édipo, lidos pelo Lacan, eles vão envolver três entradas da noção de falta. Primeiro movimento do Lacan dizia assim, olha, Melanie Klein, os ingleses desenvolveram uma teoria muito interessante chamada teoria das relações de objetos. Para Melanie Klein haviam duas posições básicas para a nossa relação com os objetos. Uma posição esquizoparanoide, né, em que a gente cinde, projeta, e aquilo que foi projetado volta persecutoriamente sobre nós, e a posição depressiva, que no fundo integra as partes fragmentadas ou cindidas do objeto e do outro numa experiência envolvendo perda e simbolização. Lacan achava essa ideia muito interessante, mas ele discutia o estatuto do objeto no interior dessas proposições. Ele dizia a relação de objeto em psicanálise é principalmente a relação com a falta de objeto. E essa falta de objeto, ela não aparece toda de uma vez. Ela vai sendo subjetivada pela criança e nesse processo de subjetivação ela vai se tornando um sujeito. Então, no primeiro momento, a relação com a falta está então determinada pelo que o Lacan chama de frustração. A frustração é a falta no imaginário, é a falta do objeto imaginário. E ela é processada, o agente dessa falta é a mãe simbólica. E o objeto dessa falta é um objeto real. Então vamos pegar uma cena para ilustrar isso. A criança muito pequena, em que diante da indisponibilidade de um objeto, ela supõe que este outro doador, este que pode então significar o seu grito, esse que pode dar nome para sua aflição, mas esse também que toca no seu corpo, que o acalenta, que o aconchega, todos esses gestos que envolvem então o posicionamento da criança num determinado lugar, estão baseados e vão engendrando, né, a realização de que este outro, além de ele ser assim uma imagem, dele ser uma pessoa, ele é um outro simbólico, ele representa o outro simbólico para essa criança. Mas ele incide sobre essa criança, frustrando ela, dizendo que, e fazendo com que ela experiencie que existe um objeto, esse objeto é real, só que a mãe não o dá. E a mãe não o dá em presença, a mãe não dá porque ela não dá naquela hora que a criança precisa, ela não dá porque, de certa forma, este objeto perdido
ele está radicalmente perdido e não pode ser recuperado. Ou seja, aquela primeira mamada, aquela primeira experiência de satisfação, ela é alucinada pela criança com uma ilação de desejo, um retorno a esse traço nêmico de satisfação. Quando a mãe oferece o leite, quando a mãe oferece a sua presença, esse segundo encontro já não é o primeiro. E ele sempre deixa um resíduo, ele sempre deixa um resto, ele sempre é o quê? Frustrante. Então, a primeira experiência da falta, a experiência do imaginário da falta, que nos coloca diante da frustração e nos coloca diante de um outro que é sumamente assim caprichoso, porque dele tudo depende. Ele é onipotente, ele pode tudo. E este modo de relação, então, está articulado com a frustração. Isso reaparecerá no adulto, né? Há muitos modos de relação com o outro que estão simplesmente baseados nisso. Que o outro tem, o outro pode, o outro é, eu não sou. E então, se eu não sou, é porque o outro não me deu, é porque o outro não me fez, é porque o outro não me coloca o objeto real que ele possui. Aí é um primeiro engano, né? Um primeiro engodo próprio da dimensão imaginária. Esse engodo, ele é posto em colapso com a passagem para o segundo tempo do Édipo e com a mudança do estatuto da falta, né? Em que a gente vai passar da frustração para a privação. A privação coloca em cena um objeto imaginário, mais um agente que é um agente real, é o pai real. Ou melhor dizendo, é um agente que é o pai imaginário. Isso corresponde no drama edipiano, aquele momento em que a criança passa por uma mutação. Ela vinha bem, ela estava rindo, sorridente, de repente ela volta a fazer xixi na cama, ela quer a chupeta de novo e principalmente ela começa a ter pesadelos. Ela acorda de noite, ela desenvolve medos estranhos. Isso tudo é mais ou menos esperado e conhecido pelas pessoas que lidam, que criam, né, e cuidam de crianças. O que a gente está vendo aí? A criança começa a se dar conta de que este outro imediato, chamado outro materno, outro da função materna, ele tem limites. Ele não é completo, ele não é todo. E daí ela hipotetiza, ela intui que existe um outro que seria assim, o outro do outro. Seria aquele que castra, que limita essa que cuida de mim. Então, se ela não me dá o objeto que eu quero, é porque ele não deixa. Só que ele, eu não sei direito quem é, eu não sei direito qual é a sua imagem, eu não sei direito do que ele é feito, né? Esse deslocamento do poder, do supremo poder, de um para o outro. E por isso que surgem as fobias e os pânicos, né? Que são tentativas de imaginarizar, de dar forma ao pai imaginário. É o que o pequeno Hans fez ao ter medo do cavalo pai, né? Transformar o cavalo, de qual ele tinha medo, como um suporte e suplemento para o pai na sua função, né? Enquanto privador. Ele priva a mãe de incorporar o seu produto, ele priva a criança, ele faz com que a criança seja então introduzida nessa hipótese de uma falta real. Né? Então, para distinguir, a frustração é a falta de um objeto imaginário, então eu sei o que é que está me faltando, enquanto que a privação, ela envolve inclusive uma deflação desse saber. Eu não sei exatamente o que me falta ou do que é composto esse objeto que representa e dá suporte à minha falta. Daí essa associação entre a privação e a angústia. Né? Esse é o objeto que o neurótico ele está aderido a esse objeto. Ele não quer ceder esse objeto para o outro. Esse objeto que lhe causa angústia, mas ao mesmo tempo é fonte fundamental de gozo e satisfação inconsciente. Esse segundo tempo do encontro com a falta, a privação, ela engendra um outro modo de relações, né? De relações com o mundo. Ele permite que a criança comece a dialetizar sua relação com os estrangeiros, com o outro, com a sua própria angústia, com a própria criação de imagens. É esse momento em que ela vai começar a se perguntar, mas afinal, o que é o real? Né? O que é o real, o que é a imaginação? O que é a minha fantasia e o que é dado? O que é assim, a verdade que os outros me dizem e o que é a mentira que eles me contam? O que é isso que acontece com o meu corpo e que muitas vezes não tem nome, não tem palavra e me toma como uma experiência desagradável. Tudo isso faz parte, então, da privação. O terceiro momento é o momento em que vai haver, então, a metáfora com o nome do pai, em que essas duas relações, a minha relação com a minha mãe, enquanto função materna, e a relação com o pai, enquanto nome, né, elas vão se juntar, né, formando uma metáfora. E esse momento de juntura, ele vai dar origem a uma nova reposicionamento do pai.
Então ele vai deixar de ser o pai imaginário, que tem toda a potência, né? O pai ditador, o pai ameaçador, e ele vai passar a condição de pai real. E, ao mesmo tempo, a criança vai se dar conta de que o falo, ele mesmo, ele não pertence a ninguém, e ninguém é o falo. Né? A metáfora com o nome do pai, ela permite entender que a falta é o operador dos desejos humanos enquanto trocas. Né? E a falta é o que permite que o desejo se desloque, que o desejo seja sempre desejo de outra coisa, e que ele não se afunde num objeto, que ele não se aliene num objeto. Que, inclusive, o próprio desejo do sujeito não se aliene no desejo do outro pura e simplesmente. Então, tudo isso depende do quê? Da castração nos seus efeitos separadores, ou seja, nos seus efeitos de subjetivação do desejo, nos seus efeitos de filiação, nos seus efeitos de identificação, em que a criança pode dizer: olha, eu perdi esses objetos, este pai, esta mãe, mas eu posso ganhar equivalentes formais disso, eu posso ter o meu próprio desejo. Eu perdi o meu eu ideal, mas eu ganhei o meu ideal de eu. A partir daqui eu levo uma experiência que é um orientador, um regulador para o meu desejo, que são os ideais, né? Que são ideais simbólicos que geram efeitos imaginários. A partir daqui eu ganho a instalação de uma lei que não me aparece mais como exterior, né? Uma lei que vem de fora, representada pelo pai, pelo médico, pelo policial, pela figura, vamos dizer assim, que tem o poder. Mas eu interiorizo a lei que pode ser, então, aparecer sobre essa figura, às vezes patológica, do superego. Né? Então, a castração é simplesmente um operador para as nossas relações humanas. Né? E quando o nosso desejo se aliena, é porque nós não queremos saber da castração. Quando nós queremos trocar o desejo pelo amor, é porque nós não queremos saber da castração. Quando a gente se relaciona com a lei de uma maneira, vamos dizer assim, personalizada, a gente se relaciona com a lei de uma maneira imaginária, é porque nós não queremos saber da castração. A castração é esse limite, né? essa falta que nos constitui como sujeitos capazes de desejo. Então é isso, Isabel. Para quem quiser se aprofundar na distinção entre castração, privação e frustração, eu recomendo o seminário 4, do Jacques Lacan, a relação de objeto, e também o seminário 5, as formações do inconsciente, onde ele vai desenvolver passo a passo essa sua releitura do complexo de Édipo em Freud, a partir da teoria da linguagem e do desejo. Para receber mais fragmentos de castração, privação e frustração, clique aqui no Aqueronta Movebo.